Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur Vicentini, sou cirurgião de cabeça e pescoço, sou um dos idealizadores do projeto Vivendo de Consultório. Estamos aqui em mais um momento para conversar com vocês, nossos mentorandos, aqui nas nossas lives, nos momentos em que a gente tem aqui de discussão, de aprendizado nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, para que a gente possa conversar um pouco a respeito, né, desenvolver mais alguns dos temas quando a gente fala a respeito do consultório, de como a gente vai se desenvolver na nossa carreira e de como viver do próprio consultório. É, Esse módulo aqui, essa conversa que a gente está tendo, faz parte do módulo de atendimento, né? Então do atendimento em si, do pré-consulta, do pós-consulta, mas a gente tem que pensar também em coisas como, o assunto de hoje principalmente, é como agregar valor aos nossos consultórios, né? Como agregar valor aos nossos atendimentos, aos nossos procedimentos. Isso já é muito falado, muita gente fala a respeito disso, desse assunto, mas a gente não podia deixar de trazer a nossa visão, a nossa forma de pensar, porque, de qualquer maneira, como a gente sempre discute com vocês, é muito importante, né, muito relevante para a nossa profissão, que a gente enxergue a nossa profissão como um negócio como qualquer outro. Claro que tem toda a questão do sacerdócio, a gente gosta muito de cuidar dos pacientes, tem aquela questão da dedicação, né, da devoção mesmo que a gente tem aos pacientes, por ajudar, por cuidar, por ter todo o processo ali de cura, de tratamento, de alívio da dor, de alívio do sofrimento, mas a gente precisa entender que a nossa profissão é uma das formas que a gente tem de ganhar dinheiro, né? De poder pagar as nossas contas, de poder sustentar a nossa família, de poder ter os nossos luxos quando a gente quer fazer uma viagem, comprar uma roupa, comprar um carro, quando a gente quer ter uma casa bacana, um lugar especial para a gente poder conviver com nossos familiares, poder viajar, poder sair, poder fazer as nossas coisas, né? Resumindo aqui, esse é o bate-papo que a gente sempre tem com vocês. E aí, uma vez que a gente enxerga como um negócio a nossa profissão, o nosso consultório, que é alguma coisa que vai ter um investimento, isso é muito importante, um investimento em conhecimento, investimento de tempo, investimento financeiro mesmo, né, para construir um consultório, para fazer um lugar bonito, um lugar que seja agradável, uma roupa adequada que a gente possa ter também para atender os pacientes, tudo aquilo que a gente já conversou em outros momentos. Além de tudo isso, a gente precisa entender que a gente precisa desenvolver produtos, né? E hoje é muito fácil encontrar pela internet pessoas falando a respeito de pacotes, de produtos, de protocolos, etc. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado para também não supervalorizar essas coisas todas. Só para vocês entenderem, antigamente, né, o que se tinha, né, na época dos meus professores, dos nossos chefes, pais, avós, etc., o que se tinha era basicamente um médico que fazia o atendimento, fazia uma consulta, aquele médico que eventualmente era clínico tinha os retornos, tinha os acompanhamentos, e os médicos que faziam procedimentos, cirurgiões, ortopedistas, otorrinos, ginecos, etc., cobravam também pelos procedimentos que eles realizavam e normalmente tinham suas tabelas, tinham seus valores específicos. O que a gente quer trazer aqui para vocês é que com a evolução da medicina e com a evolução da tecnologia, muita coisa avançou e a gente pode, sem dúvida nenhuma, acrescentar alguns valores aqui para o nosso atendimento puro e simples, vamos dizer assim, que vai trazer muito benefício para o paciente. E uma vez que traga muito benefício para o paciente, ele pode também e deve trazer também benefício para você, que está desenvolvendo tudo isso, que está organizando esse time, que está adquirindo materiais, protocolos, desculpa, materiais, vai trazer também benefício para você, que está adquirindo materiais, que está adquirindo equipamentos, que está adquirindo tecnologia e que está agregando tudo isso, né, e facilitando muitas vezes a vida do paciente, trazendo maiores benefícios para ele. Então, quando a gente fala aqui a respeito de agregar valor, a gente não está simplesmente falando de aumentar o preço, de colocar tudo dentro de um saco só e cobrar por aquele valor todo do paciente, né? Por aquela situação toda do paciente. O que a gente está dizendo aqui, basicamente, é que você precisa manter a sua qualidade de atendimento, você precisa manter o bom nível do seu treinamento, né? Então, se atualizar, manter aí os congressos em dia, quando a gente tem congressos de especialidade, né? De nichos específicos que a gente gosta de estudar, gosta de atender, isso é muito importante. A gente também precisa dar atenção em momentos específicos aqui para treinamentos, outros que a gente possa fazer, pós-graduações, etc. E, sem dúvida nenhuma, com esse treinamento todo, a gente precisa saber vender essa expertise, essa experiência, essa vivência, essa maturidade até para os pacientes. Quando a gente conversa a respeito disso, a gente segue para esse caminho de que a realidade do mercado está um pouco mais apertada, está um pouco mais complexa, né? Diz que alguns estudos aí que a gente vai ter até 500 mil de médicos nos próximos anos aí, né? Um crescimento exponencial. Então, e com esse crescimento exponencial, as pessoas aprenderam, muitas delas, infelizmente, com formações não tão boas quanto a nossa, aprenderam a se expor melhor, aprenderam a vender um pouco melhor o seu produto ou vender o seu peixe, vamos usar uma expressão popular aqui, a vender o seu peixe mesmo não sendo tão bons quanto nós. Então,
É importante que, mesmo com essa formação técnica toda, a gente saiba, a gente conheça, a gente entenda como vender isso melhor para os nossos pacientes, para os nossos clientes, para os nossos efetivos financiadores, vamos dizer assim. Então, para a gente mostrar isso de forma mais efetiva, tem todo aquele processo que a gente já conversou aqui no Vivendo de Consultório a respeito de Google Meu Negócio, de posicionamento SEO, de tráfego pago, das mídias sociais, das redes, né? Próprio LinkedIn, de forma um pouco mais profissional, mas também Instagram, para aquelas especialidades de desejo, um bom site bem estruturado, com muita informação técnica, com muito conteúdo de forma direcionada para aqueles nossos pacientes, para aqueles nossos potenciais pacientes. E além de tudo isso, no momento em que você conseguiu vender para ele a sua imagem, que o paciente entendeu que precisa passar com você, entregar uma coisa mais completa, entregar uma experiência para esse paciente, facilita demais com que esse paciente crie aderência ao seu tratamento, crie fidelidade ao seu consultório, seja um paciente habitual, né, alguém que vai acompanhar uma determinada doença crônica contigo, ou que vai escolher você para fazer determinada cirurgia, e que vai ser depois um embaixador do seu próprio consultório, a pessoa que vai conseguir vender também junto para você, né, vai vender por você aquilo que você está passando para ele. Então, que vai conversar, vai comentar com os amigos, vai comentar com a família, se alguém perguntar num grupo de WhatsApp qualquer aí, do trabalho, do condomínio, do futebol, qualquer outra coisa, vai falar, oh, poxa, olha, eu sei que tem um cara muito bom que trata desse tipo de doença e pode ir lá porque com certeza ele vai te resolver muitos dos problemas. Então, quando a gente coloca esse conceito, né, esse contexto aqui dos protocolos, etc., a gente está querendo vender esse tipo de situação, esse tipo de facilidade para o paciente. Lembrar que o valor na saúde, né, o que a gente considera valor? Basicamente, o valor é alguma coisa que a pessoa consegue perceber, que o paciente consegue perceber e consegue entender que ele precisa retribuir aquilo. Muitas vezes retribuir de forma com agradecimento, de forma com gentileza, com cuidado ali, com essas indicações todas, mas retribuir de forma financeira, porque afinal é um serviço que nós estamos prestando e a gente está cobrando por esse tipo de situação. Então, muitas vezes, veja, é bem comum a gente avaliar, a gente entender, ouvir histórias aí, por exemplo, de pessoas que foram numa determinada loja e compraram uma bolsa lá de 15, 20, 30 mil reais, às vezes até mais do que isso. São valores bastante altos e que algumas pessoas olham e falam, poxa, mas será que essa bolsa tem a mesma qualidade do que uma outra, ou tem uma qualidade tão maior do que uma outra que custa 1.000, 2.000 reais? Muitas vezes a resposta é não. A qualidade dessa outra bolsa, que vale muito menos, né, que vale um quinto, um décimo do preço, muitas vezes não é tão inferior assim em relação àquela bolsa mais cara, mais famosa, de uma marca específica. Mas o contexto todo que engloba essa bolsa mais cara, mais de luxo, mais da moda, acaba sendo alguma coisa que as pessoas percebem valor. Então, na saúde, muitas vezes as pessoas conseguem entender alguma coisa específica relacionada com uma melhora de qualidade de vida, com a diminuição de peso, com uma diminuição ali de sofrimento, né, de angústia, de dor, etc. Ou simplesmente com uma melhor estética, que é o intento aqui de muitas pessoas, né, de muitos especialistas ali que trabalham com estética, muitos pacientes acabam procurando. A gente sabe que tem uma demanda muito grande, crescente nesse aspecto. E quando a gente percebe esse tipo de situação, muitas vezes o paciente também ele acaba dando mais valor para aquilo para aquilo que é subjetivo e não para coisas objetivas, porque muitas vezes ele pode até ver nosso currículo, ele pode até analisar ali onde a gente se formou, que pós-graduações a gente fez, e isso é muito importante, sem dúvida, a gente sempre coloca isso como essencial, mas também o paciente vai acabar tendo percepções como essas que eu falei em outros momentos, né? De um ambiente agradável, de um consultório bonito, com um espaço adequado, com uma temperatura legal, né? Que não seja muito calor, muito frio ali, que ele não fique desconfortável, desagradável, que não tenha um tempo de espera muito longo, que a secretária seja gentil, seja uma pessoa que te ajuda a vender determinadas coisas. Então todo esse contexto aí está relacionado com a experiência e o paciente acaba dando valor. E aí a gente fala aqui a respeito de agregar valor na sua consulta e é exatamente disso que eu vou falar nos próximos minutos aqui com vocês. Quando a gente fala de agregar com valor, é essa situação que eu estava conversando então. A gente fala a respeito de, por exemplo, na minha área, vou contar aqui uma experiência que eu tive no meu consultório que tem funcionado muito bem. Os pacientes às vezes me procuravam por indicação ou pela própria internet, né, por encontrar ali o site na internet, e chegavam com um exame, com um ultrassom, falando, olha doutor, eu tenho um nódulo aqui na tireoide, às vezes já puncionei ou não puncionei, estou com uma dúvida aqui se eu preciso operar, se eu não preciso. E antigamente o que eu fazia basicamente era, tá bom, olha, tem aqui a percepção de que tem um nódulo e esse nódulo precisa ser investigado ou eventualmente já tem uma punção que tem sugestão de malignidade e a gente precisa operar. Qual que é o próximo passo? O paciente sempre quer saber o próximo passo, o que pode acontecer depois. A minha resposta era, olha, basicamente eu vou indicar o procedimento, a cirurgia para você, uma tireoidectomia total, uma tireoidectomia parcial, um esvaziamento cervical, alguma coisa que pudesse estar relacionado, agregado a isso.
Mas eu explicava, claro, do procedimento, né, como ele funcionava, sobre anestesia geral, aqueles cuidados todos que a gente precisa ter no intraoperatório, no pós-operatório, as estruturas nobres, possíveis riscos, etc. Já aplicava o termo de consentimento, isso é muito importante também, né, lembrar dos termos de consentimento livre e esclarecido, que o paciente precisa assinar, precisa estar ciente do tratamento que está sendo proposto para ele, e até por isso é importante a gente ter boa qualidade de informação, porque para a gente vender melhor para o paciente, a gente tem que conhecer aquilo que a gente está vendendo, né, nada mais chato ou triste do que, por exemplo, visitar um apartamento que você vai querer alugar, vai querer comprar e o corretor não sabe nada daquele imóvel. Ou querer comprar um carro e o vendedor não sabe simplesmente qual que é o combustível que vai ou qual que é a potência do carro, se tem 2 portas, 4 portas, são, né, um comparativo meio simples aqui, meio bobo, mas acaba sendo muito semelhante na nossa área, na área de saúde. Então, eu entendia, eu explicava tudo isso para o paciente com conhecimento técnico e depois eu falava, olha, a gente vai pedir uma prévia de reembolso, vamos cobrar aqui 5, 7, 10 mil reais, independente do valor que se determinasse que fosse ali o procedimento, né? Tem uns valores tabelados, claro, e o paciente ia embora para casa com aquele valor na cabeça. Mas depois que todo passava toda essa situação, os pacientes tinham muitas dúvidas. Então, por exemplo, se o paciente ia ter um acompanhamento ali com o nutricionista por conta da alimentação depois da cirurgia, né, nos primeiros dias do pós-operatório, ou num período um pouco mais longo, um pouco mais extenso, para ver se ia perder peso. A mulherada, principalmente as mulheres, tem muita preocupação em relação a ganho de peso depois da cirurgia de tireoide. Outras dúvidas em relação ao controle também de alguns tipos de substâncias, né? Então, por exemplo, pessoas que usam, pessoas que precisariam fazer o uso do iodo no pós-operatório, muitas delas queriam saber qual o tipo de dieta que vinha, que ele podia utilizar, o que podia comer, o que não podia. Pessoas que têm uma preocupação bastante grande com a parte estética, como eu já citei aqui, que, como eu disse, não tem nada de ruim, pelo contrário, é muito bom a gente se sentir bem, a gente se sentir feliz, a gente se sentir bonito, né? A gente está bem vestido, etc. E está feliz com o próprio corpo, com a própria aparência. Mas essas pessoas muitas vezes querem saber também, os pacientes que vão passar por cirurgia de tireoide, como é a cicatriz, como cuidar dela, que cremes usa, se precisa passar alguma proteção especial, se precisa ter cobertura, né? Se precisa usar um curativo por um período mais prolongado, andar com a roupa fechada, colocar um cachecol, etc. Então, cuidados aí que de repente um bom dermatologista, um bom cirurgião plástico pode entregar. Outras coisas, por exemplo, pacientes referiam aqui um certo grau de desconforto na região da garganta, uma sensação de algo preso, um pouco de retração, um pouco de aderência ali na região. Então, um bom fonoaudiólogo pode acrescentar nesse momento. E, eventualmente, até pacientes com um diagnóstico de malignidade que fossem um pouco mais sensíveis, assim, vamos dizer, né, que tivessem uma sensibilidade psicológica a isso, podiam se beneficiar muito com um tratamento por um psicólogo, por exemplo. Então, o que eu fiz aqui nos últimos anos no consultório, e tenho desenvolvido isso, e tenho entregue isso para os pacientes de forma mais estruturada, é colocar um valor específico para o atendimento desses meus pacientes, e esse atendimento para os pacientes já engloba passar com esses especialistas todos. E aí o paciente fala, doutor, mas eu não queria passar com o psicólogo, eu não preciso. Tudo bem, não tem problema, esse direito é seu, você pode passar ou pode não passar, mas o protocolo é esse aqui, o valor é esse. Né? Então não é que você fica agregando coisas ao redor e cobrando a mais por isso. Na verdade, assim, uma cirurgia que antes custava 10, que hoje custa 15, desses 15, 13 ficam para mim. Estou citando valores, tá? Não é esse valor exato aqui que eu estou contando, só colocando um valor fácil para calcular. Mas que esse paciente que antes pagaria 10 e depois teria que talvez passar por outros especialistas, procurar ajuda por conta própria, hoje eu já agrego tudo isso para eles já saem do meu consultório, já passam no consultório do lado com a psicóloga, com o nutricionista, com o preparador físico ali para falar a respeito de exercício, alguma coisa nesse sentido, com o cirurgião plástico, com o dermatologista e com a fonoaudióloga também já citei aqui para vocês. E com esse serviço todo, ao invés de cobrar 10, eu cobro 15 e desses 15, 2 eu gasto com a equipe, mais 3 ficaram para mim. Né? Então, eu acabei aumentando o meu valor do meu ticket médio, da minha própria consulta, do meu próprio procedimento. Com isso, eu mostro para o paciente que aquilo tem valor, então eu não cobro dele só exatamente a diferença que ele pagaria para os outros profissionais, mas como eu estou agregando um valor a mais aqui, né, além desses atendimentos todos, uma facilidade para a vida do paciente, o paciente acaba entendendo que aquilo tem um valor adequado, aquela experiência dele é muito mais completa, e quando o paciente se sente mais completo, se sente mais abrangido, se sente mais acolhido, fica muito mais fácil para que ele continue ali, como eu disse, indicando o seu atendimento, indicando o seu consultório, indicando você como um bom especialista. Eu vou citar outros exemplos aqui que a gente pode fazer, né, que a gente pode associar aqui com o nosso para agregar valor ao consultório. Existem, por exemplo, algumas especialidades que fazem acompanhamentos, principalmente especialidades clínicas, que fazem acompanhamentos mais de médio e longo prazo,
E muitos desses profissionais, por exemplo, nutricionistas, por exemplo, endocrinologistas, têm aplicativos próprios hoje, tem alguns aplicativos que são white label, vamos dizer assim, né, que não tem um nome específico, não tem uma marca específica que vai aparecer para o paciente, vai acabar aparecendo com o nome daquele profissional. E esse aplicativo faz com que a pessoa consiga lá dentro, por exemplo, com um endocrinologista, colocar ali o que, que ela se alimentou, qual foi o peso dela em determinados dias da semana, se a pessoa está se sentindo mais inchada, menos inchada, se a pessoa está fazendo mais exercício, menos exercício. Então consegue agregar ali uma série de informações que depois, quando for ser avaliado pelo médico no consultório, o médico consegue levantar toda essa informação e colocar em forma de gráfico, colocar de uma forma mais lúdica, né, uma forma mais visual, mais intuitiva, porque com isso consegue agregar também bastante valor e mostrar para o paciente que, olha, apesar de não estar junto com você todo esse período, né, de não andar do seu lado todo momento, de não ter ali, por exemplo, sentado ao seu lado em todas as refeições, eu consigo saber tudo isso que você fez e todo esse caminho que você fez de lá até aqui te trouxe para determinado resultado. Então a pessoa se sente mais acolhida, se sente mais abrangida, se sente mais próximo. Outro exemplo que é muito comum, que é muito frequente também a gente vê, são especialistas, o pessoal da nutrição, ou nutrólogos, né? Então tem dois tipos de especialista aqui, dois tipos de profissionais aqui que podem atuar em áreas semelhantes, tem as suas diferenças, claro, mas podem atuar em áreas semelhantes e que muitas vezes ajudam, por exemplo, na prescrição de uma dieta, na prescrição de uma reeducação alimentar, alguma coisa nesse sentido, e para o paciente também não ficar só vindo uma vez por mês na consulta e ter que lembrar de tudo, ter que ficar anotando na mão, eles acabam usando, como eu disse, esses aplicativos. E esses aplicativos trazem bastante percepção de valor, né, um valor baixo para quem está contratando, para o profissional que está contratando, proporcionalmente aquele benefício que ele está trazendo para o paciente e quanto ele pode cobrar do paciente, agregando isso no valor da própria consulta. De novo, não é que o nutricionista vai cobrar 300, 400 reais pela consulta e mais 50 reais pelo uso do aplicativo. Não, ele cobra 400 reais, então ele fica com 350 para ele e cobra 50 pelo uso do aplicativo, que era o que ele estaria pagando para a plataforma, para quem desenvolveu a tecnologia. E aí, dentro dessa plataforma, fica fácil também do profissional, fica fácil do paciente fazer aquele acompanhamento e muitas vezes até vira um game, né? Até vira uma disputa ali, ele pode comparar, competir com outras pessoas, com um familiar. Tem alguns aplicativos aí que falam a respeito de exercícios físicos, né? Para preparadores físicos, para educadores físicos, para fisioterapeutas, etc. Então tem várias coisas que você pode ir agregando na sua prática, no seu dia a dia, e esse agregar coisas na sua prática, no seu dia a dia, faz com que você possa aumentar o valor da sua consulta. Além desses protocolos todos, né? Eu não citei aqui, por exemplo, vou dar mais um exemplo só para incrementar a aula, para ortopedistas, por exemplo. É muito comum o ortopedista atender um paciente e depois prescrever um certo tratamento, uma acupuntura, uma fisioterapia, um fortalecimento muscular, e você agregar esses profissionais à sua prática, né? Trazer essas pessoas para perto de você. Primeiro, além de tudo, primeiro faz com que os pacientes criem uma aderência, uma fidelização, estejam mais perto de você, facilita a sua comunicação com esse profissional para te dar feedback se o tratamento está funcionando, se precisa prescrever alguma medicação, se precisa tomar alguma outra medida. E além disso, né, acabei não falando aqui disso para vocês, mas tem a questão da satisfação de estar ajudando outros profissionais a se desenvolverem, né? Porque de repente aquele fisioterapeuta que está te ajudando não teria todo aquele volume de pacientes que você está indicando, mas indicando para ele você acaba tendo um benefício social, assim também vamos dizer. Cuidado só com questões éticas, é muito importante a gente tomar cuidado, né, de não querer cobrar do profissional que está sendo indicado um valor, isso é absolutamente antiético, eu não considero adequado e acredito até que existam leis, normas aí em determinadas profissões, em várias profissões que proíbam, que coíbam esse tipo de prática, então isso não é adequado, isso não é ético, mas de repente combinar com o profissional, falar, olha, sua consulta custa 300 reais, eu vou te encaminhar um paciente, e quando eu encaminhar um paciente para você que faça parte do nosso protocolo, ao invés de cobrar 300, você vai cobrar 250, tudo bem? Tudo bem, beleza. E aí o paciente faz o pagamento lá, ou paga para a secretária, que a secretária faz o split todo, tem que fazer isso de forma bastante transparente, bastante cuidadosa, mas é possível que se faça. Então, nessas outras especialidades a gente acaba conseguindo também agregar, e aí, né, sem falar das especialidades de estética, que acabam também tendo bastante. É muito comum usar esses protocolos todos. Então, o paciente chega lá, por exemplo, e fala, doutor, eu queria tirar um pouco a flacidez, queria esticar um pouquinho aqui, dar uma puxada ali, fazer alguma coisa diferente. E muitas vezes o especialista em estética, e eles têm uma visão muito mais firme, já muito mais bem estabelecida a respeito disso, propõe alguns tratamentos clínicos, né, alguns tratamentos não operatórios, mas associam uma cirurgia. Então, por exemplo, olha, eu vou fazer aqui uma lipoaspiração e junto com a lipoaspiração a gente vai usar um laser específico para melhorar aqui a expressão de colágeno. Ou vou usar aqui
microagulhamento para que a pele fique um pouco mais esticada, fique um pouco mais rígida, né? Um pouco mais brilhosa, alguma coisa assim. Então, os termos que eles podem querer usar. Então, para esses profissionais, né, profissionais de estética, que podem agregar valor com uma série de tecnologias, isso acaba ajudando bastante também. Agora que eu já falei bastante dos protocolos, acabei falando bastante da parte aí de processos mesmo, né, de agregar profissionais e agregar outros especialistas, eu preciso falar também de coisas que a gente pode agregar no sentido de trazer tecnologia para dentro do consultório. De novo, vou citar aqui a minha área. Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço e quando a gente atende pacientes que têm, por exemplo, doença de tireoide, muitos deles vêm ao consultório sem um ultrassom feito, sem um exame mais recente ou com um exame uma qualidade um pouco pior, vamos dizer assim, num laboratório que não era tão especializado. E eu ter, por exemplo, um aparelho de ultrassonografia no meu consultório, eu posso agregar o valor daquele aparelho, o valor daquele procedimento, dividir isso entre todos os pacientes, claro, né, diluir isso entre os pacientes, mas agregar aquele valor da minha consulta. Então hoje se eu cobro, por exemplo, R$ 300 na minha consulta e o paciente pagaria 250 para fazer um ultrassom fora, no laboratório, alguma coisa que o valha, eu posso fazer com que a minha consulta custe 500, ao invés de 300 eu subo para 500, eu pego aqueles 200 e faço como se estivesse pagando a conta daquele aparelho que eu acabei de adquirir ou alugar, etc., qualquer coisa que o valha. Além disso, na minha área é muito comum a gente precisar de laringoscopias ou nasofibroscopias. Eu tenho, por exemplo, no meu consultório também, um aparelho de nasofibroscopia, que é um aparelho super bom, tecnológico, que de baixa manutenção, que é fácil de utilizar, de limpar, tem uma série de processos específicos ali para fazer a higienização, a esterilização desse equipamento, mas é um equipamento que já me trouxe muito benefício, porque já veio o paciente passar comigo só por conta do nasofibroscópio para fazer um exame, acabou virando um paciente clínico meu, né, de acompanhamento e cirúrgico que eu precisei operar por conta de um nódulo, um tumor, um pólipo, alguma coisa na prega vocal. Ou pacientes que passaram comigo por outras coisas, mas por outras queixas, né, por outras questões, por parte clínica mesmo, ou que vinham ali fazer, por exemplo, uma tireoidectomia, e que eu facilitei a vida daquele paciente, não precisando mandar o pedido, encaminhar para ele procurar um laboratório, marcar um horário, se deslocar de novo, perder dia de trabalho, para ele fazer ali a laringoscopia. Então eu acabo fazendo no próprio consultório, muitas vezes entrego até as imagens, eu gravo o vídeo, né, em alta resolução lá, entrego isso e mando para o paciente, com laudo e etc., para ele utilizar da forma como ele bem entender. E alguns pacientes, quando tem convênio e tem direito a reembolso, eles acabam até recebendo reembolso, porque a gente emite nota fiscal por esses procedimentos que são feitos, que são pagos, e isso facilita muito que o paciente acabe gostando ali do seu atendimento, é isso, você criou valor para ele. E aí lembrar de uma diferença importante aqui, como eu estava falando para vocês, né? Já falamos de agregar outros profissionais, agregar tecnologia, agregar exames, facilitar a vida desse paciente, e lembrar que toda essa percepção de valor é diferente do preço que você vai colocar. O preço muitas vezes pode estar muito alto, muito baixo, relativo ao valor. E aí você tem que aprender a fazer esse jogo, eu acabei de citar um monte de exemplos para vocês, mas tem que aprender a fazer esse jogo, a fazer esse cálculo, fazer essa conta de quanto é que o paciente vai se beneficiar em relação ao seu atendimento, em relação ao seu tratamento, a tudo aquilo que você tem para propor para ele, e quanto é que ele vai pagar. Se ele estiver pagando proporcionalmente, se ele perceber muito valor naquilo que você está fazendo e pagar um valor que ele entenda que seja justo, ele vai achar barato, ele vai achar bom. Agora, se você tem pouco a acrescentar, pouco a agregar, né? Não só do ponto de vista de tecnologia, de processos, de protocolos, mas pouco a agregar à vida daquele paciente por falta de conhecimento, por alguma falha técnica, alguma coisa nesse sentido, né? Um desconhecimento aí da doença, alguma coisa que não foi prático ali para aquele paciente, mesmo que você não cobre muito, ele vai achar que aquilo foi um desperdício, então que o preço foi caro. Então essa percepção entre valor e preço acaba sendo bastante diferente. Basicamente era isso que eu tinha para conversar hoje com vocês aqui. Eu acho que é importante que a gente tenha entendimento a respeito dessa situação, né, de questão de negócio, de que o nosso consultório precisa sim dar lucro, que a gente precisa viver do próprio consultório, porque viver do próprio consultório, da nossa especialização, da nossa profissão, daquilo que a gente se preparou tantos anos para adquirir aquele conhecimento todo, é nada mais do que justo, né? Assim como um contador faz imposto de renda, faz a contabilidade de uma empresa, assim como um jogador de futebol joga futebol, assim como um cozinheiro cozinha, nós médicos atendemos, tratamos, né? Oferecemos uma série de serviços e esses serviços precisam ser cobrados. Se você puder agregar esses serviços e trazer benefício para o seu paciente e fazer com que isso tenha um benefício também para você, para o seu consultório, para a sua vida pessoal, né? Para alcançar aquele equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tudo isso vai ser muito positivo, muito favorável para todo mundo que está envolvido e no final a gente vai conseguir viver melhor do nosso consultório, que é o objetivo de todos nós. É isso, pessoal. Fiquem bem, um abraço e até a próxima aula.